Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro Vigia 11, o maior Fiagro que atualmente tem o maior número de cotistas. Então vou atualizar vocês aqui sobre algumas movimentações que a cooperativa Languiru, que é uma das devedoras do Vigia 11, e que está em situação de calote para com o Fiagro, ele tem feito para tentar resolver essa crise financeira que ela tem passado. E vou aproveitar para tentar responder um questionamento que eu tenho visto alguns investidores desse Fiagro se fazerem. Se vocês repararem, os últimos Fiagros que anunciaram seus rendimentos para esse mês de outubro, na sua grande maioria, diminuíram os seus rendimentos. E agora muitos investidores também começam a se questionar se isso também vai acontecer com o Vigia 11, já que atualmente 100% dos seus ativos estão indexados ao índice CDI, que segue a taxa de juros Selic. Então vamos ver se tem a possibilidade desse mês o Vigia 11 ele anunciar um dividendo menor do que o valor que ele tem anunciado nos meses anteriores, ou se não, se ele vai continuar pagando ali os 13 centavos que ele tem pago nesses últimos meses. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você conferir isso. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento. E também deixa aí nos comentários se você já investe no Vigia 11 ou se pretende investir nele no futuro. Então pessoal, vamos falar aqui sobre algumas coisas que a Languiru, que é devedora do Vigia 11 e que está em situação de calote, ele tem feito. Quem tem acompanhado aí o noticiário alguns meses atrás sabe que a Languiru atualmente, ela é uma das principais devedoras do Vigia 11. Então, ela pegou dinheiro emprestado com o Vigia 11 para poder fazer alguns investimentos e ela se comprometeu a devolver esse dinheiro que ela tinha pegado emprestado com acréscimo de juros. Porém, a Languiru, ela tem passado por uma situação financeira muito difícil. Ela tem várias dívidas aí, está devendo para muitas empresas, muitas pessoas. E por causa dessa situação financeira difícil, ela acabou assentando calote, deixando de honrar com alguns compromissos que ele tinha para com o Vigia 11. Mas o que é que a presidência da Languiru ela tem feito? Então, atualmente, se você pegar os noticiários sobre a Languiru, ela tem vendido alguns empreendimentos que atualmente ela tem. Por exemplo, essa última notícia aqui que saiu no dia 9/10 menciona que uma rede de supermercados ela vai assumir atualmente os supermercados que são da Languiru, em 4 cidades, que são essas daqui que eu estou selecionando para vocês. Então a Languiru ela está se desfazendo de alguns negócios que ela tem, isso automaticamente vai diminuir a sua despesa, isso aqui com respeito a alguns supermercados que atualmente ela tem. E uma outra movimentação que a Languiru ela tem feita para poder conseguir encerrar essa situação financeira difícil é vender um dos seus frigoríficos. Então ela recebeu aqui uma proposta de compra dessa outra cooperativa aqui para poder assumir um dos frigoríficos que atualmente é da Languiru. Então vamos ver aí e esperar para ver se esses negócios realmente vão se fechar e a Languiru dessa maneira consiga assim dar uma respirada para conseguir continuar aí o que ela tem feito para poder sair dessa crise financeira. Lembrando que algumas garantias que a Languiru ela deu para o Fiagro Vigia 11, caso ela não conseguisse cumprir com o seu compromisso de pagar sua dívida, deixa eu procurar aqui algumas garantias que foram dadas pela Languiru. Por exemplo, podemos ver aqui, ó, primeira garantia, o penhor agrícola de produtos da Languiru, a cessão fiduciária de direitos creditórios, também aqui alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, entre algumas outras garantias. Eu estou mencionando aqui de apenas um dos CRAs da Languiru, lembrando que são 3. Então, para poder pagar, a Languiru ela também pode vender aqui algumas máquinas e equipamentos para poder conseguir pagar a dívida que ele tem atualmente para com o Vigia 11. Voltando aqui, pessoal, podemos ver que atualmente o Vigia 11 está sendo negociado a R$ 9,48, com dividend yield aqui próximo a 18%. Se descermos aqui, podemos ver que o valor patrimonial do Vigia 11 é os R$ 9,51. Como vimos lá embaixo, está custando R$ 9,48, então muito próximo do que seria o seu preço justo. E o seu preço sobre VP está aqui de 1%. Então ele estaria assim no bom preço para você investir. Lembrando que Fiagros, assim como fundos imobiliários de papel, eles investem de maneiras similares e o ideal é nunca você comprar Fiagros ou fundos de papel acima do seu P sobre VP. O ideal é comprar
do seu preço justo ou abaixo, com um pequeno desconto. Atualmente o Vigia 11 ele tem aqui 47 milhões em caixa, conta com um pouco mais de 138 mil cotistas, tem uma excelente liquidez média diária superior aqui a 4 milhões de reais. E como eu já havia mencionado, nos últimos rendimentos pagos por esse Fiagro foi aqui os 13 centavos, desde o mês de julho que ele vem pagando esse valor. E a expectativa é agora ver qual é o valor que ele vai anunciar aqui para o mês de outubro, correspondente à sua receita de setembro. Lembrando que ele vai pagar agora em outubro o que ele recebeu no mês de setembro. Se viemos aqui no relatório gerencial, pessoal, tem algumas informações relevantes. Lembrando que esse relatório gerencial ainda é do mês de agosto, não saiu do mês de setembro. Porém, algumas coisas mencionadas aqui nesse último relatório gerencial do mês de agosto me levam a crer que o Vigia 11 ele possa voltar a pagar sim os 13 centavos. Que ele não vai diminuir os seus rendimentos. Isso eu estou falando como uma possibilidade, não quer dizer que isso realmente vai acontecer. Vamos esperar aí essa semana, que ele vai anunciar essa semana, para ver exatamente qual é o valor. Mas porque eu, Lucas, acredito que o Vigia 11 ele voltará a pagar esses 13 centavos por cada cota. Pelo seguinte motivo. Se pegarmos os dois últimos meses aqui, que é o mês de julho e o mês de agosto, se observarmos a sua receita, no mês de julho ele teve uma receita líquida aqui de 11.879.000 reais. E ele distribuiu o valor de 11.239.000 reais. Então teve aqui uma diferença de aproximadamente de 500 a 600 mil reais de resultado positivo. Então ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. E o mês de agosto, ele teve aqui uma receita líquida de 12.492.000 reais e ele distribuiu o valor aqui de 11.239.000 reais. Então ele gerou uma diferença aqui positiva de geração superior a 1 milhão de reais. Então ele novamente conseguiu gerar uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu. E se observarmos aqui pelo menos os últimos 12 meses, ele gerou uma receita aqui de 128 milhões de reais e distribuiu aqui 124 milhões de reais. Então isso nos mostra o quê? Que o Vigia 11 ele tem conseguido gerar um valor em receita superior ao valor que ele realmente tem distribuído. Então mostra que o fundo ele tem conseguido isso mostra que o fundo tem conseguido se sustentar. E outro ponto, pessoal, que devemos levar em consideração é com respeito à sua reserva de caixa, no caso de resultado acumulado. Atualmente ele tem aqui 6 centavos por cada cota de resultado acumulado, então que ele pode assim usar para poder distribuir aos seus cotistas. Devemos nos lembrar que a rentabilidade desses fiagros eles depende muito de quantos dias úteis o mês ele vai ter. No mês de agosto houve 22 dias úteis. Já no mês de setembro, houve 21 dias úteis, por causa do feriado de 7 de setembro. Então, é muito provável que a receita aqui, que do mês de agosto foi de 12 milhões,9, vai ser um pouquinho menor nesse mês de setembro. É provável que o Vigia 11 ele volte sim a pagar os 13 centavos por cada cota. Para termos certeza se isso realmente vai acontecer, vamos esperar aí até ele anunciar os seus rendimentos. Porém, através desses resultados aqui acumulados que ele tem, já que ele tem aqui 6 centavos por cada cota, se ele fizer, no caso, uma receita menor do que esse valor aqui de 11.239.000 reais, então é muito provável que ele use um pouquinho dessa reserva para poder manter os seus rendimentos. Porém, creio eu que ele não vai gerar uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Então é provável que a receita nesse mês de setembro seja um pouquinho menor do que essa daqui, que foi do mês de agosto. Mesmo assim, não vai cair tanto assim para chegar nesse valor aqui de 11,2 milhões de reais, mesmo com aquela primeira queda lá na taxa Selic. O Fiagro ele é um ativo considerado arriscado, especialmente aqui por causa da sua taxa média de juros, que é aqui de CDI mais 5,7%, então é considerado uma taxa mais arriscada. Ele é um ativo que traz uma boa rentabilidade. Então é interessante quem procura investir nesse fundo ter uma posição pequena, não se expor muito a esse tipo de ativo, já que ele é considerado um ativo de risco. Então você deve pegar ali uma pequena porcentagem do seu patrimônio que atualmente você tem para investir nesse tipo de ativo. Não estou mandando você investir, só estou mencionando que se você escolher investir nesse ativo, lembre-se que ele é um ativo mais arriscado, considerado de risco, e o ideal de PL, no caso de patrimônio líquido, para você investir nesses ativos é uma porcentagem pequena do seu patrimônio. Então não saia aí investindo 10, 20, 30% do seu patrimônio em ativos considerados arriscados para não ficar correndo risco desnecessário. Então, pessoal, nesse vídeo foi para atualizar vocês sobre algumas movimentações que a Languiru ela tem feito para tentar resolver a sua crise financeira.
Também falei aí sobre minha opinião, acredito eu que o Vigia 11 ele continuará pagando 13 centavos por cada cota, e vamos esperar esse próximo relatório inicial para ver se tem alguma novidade sobre a situação com a Languiru e para ver se ele realmente vai continuar pagando esses 13 centavos por cada cota. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.